a canção que faz o Chico explodir pro Brasil inteiro, né? Aquilo que ele vira o queridinho, que é a banda. Para mim é uma música bem ingênua, assim, bem simples, bem fácil, assim, né? Não dá para comparar com Pedro Pedreiro, com Olê Olá e tal, com outras canções desse álbum que são muito para mim muito mais fortes, muito mais É. interessantes até do que a própria banda. Mas entendo que a Ah. banda ela é aquela música que todo mundo se agrada, né? Da vovó à criancinha. Nesse disco aqui, Sal, nesse disco aqui, dessa coleção, que é a minha coleção de Chico, é essa coleção aqui, ó. Né, da coleção legal. da Banca, que é sensacional essa coleção. Tem o depoimento do Nelson Rodrigues, no grande dramaturgo, né? Falando que quando um dia ele chegou em casa, estava a filha e a mulher chorando na televisão, ouvindo a banda do festival, né? Que a banda ela remete a uma coisa da tradição brasileira, que é a coisa circense, né? Que tem no arranjo, né? E aí questionaram uma vez o Chico assim: por que você não viveu isso? Você é um cara da cidade, você não sabe o que é a bandinha do interior, bababá. E ele falou: não, nada disso. Eu morava ali em São Paulo nessa época, na infância, na Doc Lobo, ali tinha um terreno baldio que tinha um circo. E tinha tinha essa. Eu olhava pela janela, todas as informações que tem na música, a moça da janela, né, o faroleiro, todas essas coisas tinham em volta ali da vizinhança, em volta daquele circo que tinha aquela banda. Então, não é uma coisa que é chutada, é uma coisa que é da vivência mesmo, tipicamente brasileira do cara, né? Exatamente. E uma coisa que me chama muita atenção, rapazes, é assim: a música pode ser simples, e mas a letra não. A letra eu acho muito bem construída, sabe? As imagens, a figura, a história que ele conta. Eu acho a letra totalmente igual que você falou ali, né? Ele fala do homem sério, o faroleiro, a namorada, a moça triste, a rosa triste, a meninada, o velho fraco. E esse a tipo moça de construção, feia. né, Sal? De você falar de uma história com personagens, com uma questão bem popular, isso sempre fez muito sucesso com o povão no Brasil. Muito, exatamente. Tá? Isso muito. sempre foi algo que se comunicou facilmente com as pessoas. E ali é óbvio que ele está trazendo esse lugar de uma época também em que uma banda tocando ao vivo era muito extraordinário, cara, porque não era todo mundo que tinha um toca-disco em casa, os toca-discos que tinham não eram grandes coisas, raramente alguém tinha disco. 65, 66, essa era a realidade. Então você tá tocando uma música, era algo, você estava no rádio, e se estava tocando ao vivo era um outro nível de possibilidade de experiência, né? Então, as coisas paravam para ver a banda passar. Além de toda a possibilidade metafórica que ela tem, né? Das riquezas de leituras de segundo nível, terceiro, quarto, ela tem várias possibilidades de sentido, né? Eu separei aqui se vocês me permitem, fica a dica aí para quem quer se aprofundar mais nas músicas, nas letras do Chico. Aqui, ó, do Wagner Homem, Chico Buarque, tá? Aí eu separei esse trecho justamente para falar da banda, que é a música que lançou o Chico no Brasil inteiro, né? Chico lembra-se de ter ouvido Gilberto Gil cantar Ensaio Geral no Sanjurra, bar da Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, e um dos pontos de encontro dos jovens artistas. O Chico ficou impressionado e pensou em fazer uma música para ganhar dessa no segundo Festival de Música Popular Brasileira, que aconteceria em setembro e outubro na TV Record. Ele acabara de voltar da Europa, por onde excursionara com Morte e Vida Severina, e havia composto uma série de canções, entre elas a banda e Morena dos Olhos d'Água. Primeiro veio a ideia de uma banda passando, depois a música e finalmente a letra. Composta em um único dia, na sua casa na Rua Buri, na hora do almoço, ficaram faltando apenas os versos finais. Aquele final todo, abre aspas, né? Aquele final todo foi posterior. Não queria deixar a banda tocando para sempre na rua, fecha aspas. Mas era Morena dos Olhos d'Água que o Chico pretendia inscrever no festival, e que certo dia cantou para Gilberto Gil e Torquato Neto. Não era sua intenção, porém, no entusiasmo. Cantou também a marchinha, na mesma ocasião, mesmo incompleta. Chico imaginava que a música iria pegar e a inscreveu no festival. O que ele não previu foi o tamanho do sucesso. E aí segue, né? Eu não vou ler, só separei esse trechinho aqui como curiosidade e tal. E é isso. Eu queria que vocês falassem, para mim, dos 4 que ele lançou nos anos 60, né, em português, foram 2 cantando em italiano, eu tenho esse primeiro como melhor. Eu acho
Não sei se bem resolvido seria o termo certo, mas eu acho ele bem variado, né? Ele não é um álbum que segue apenas um único tema, né? Longe disso. E eu gosto mais, eu me conecto mais com essas canções. Por mais, quando eu era criança eu amava a banda, né? Mas hoje em dia eu pouco escuto. Mas se estiver tocando no rádio eu não vou trocar de estação. Mas eu amo a Rita até hoje. O Miguel bem lembrou, acho que foi a Ana Carolina que fez uma revisão, né? Gravou uma outra letra e tudo. Isso. Mas eu amo a Rita. A letra de a Rita é sensacional. Eu adoro até hoje e a gente tem que entender pelo contexto da época. Pedro Pedreiro, como o Romero lembrou, é obra-prima. Tem Olê Olá, que eu acho maravilhoso. Então, assim, eu acho esse disco aqui, para um cara de 22 anos, é uma obra-prima na acepção correta do termo, né, da expressão. É a primeira obra de um artista. E enquanto ela é uma primeira obra, é uma obra muito, muito forte, muito impactante, por ser já a primeira de um jovem de 22 anos ali, iniciando. Eu queria que vocês comentassem isso, dos highlights de vocês e todas as músicas que vocês mais gostam, se por acaso é o preferido dessa safra dos anos 60 de vocês, ou não. Não é o meu preferido. Olha, não é o meu preferido. Mas fala, Miguel. Vamos lá, vamos pegar o Miguel. Não, eu não vejo como escolher um. Se a gente pensar no disco 3, parece que semeia uma coxa de retalhos, né? Porque ele aproveita duas músicas do Morte e Vida Severina, fecha com duas músicas, tem a parceria absurda com o Tom Jobim, Retrato em Branco e Preto. Essa era um tema instrumental chamado Zíngaro, e que o Tom pediu ao Chico, né? O Tom era o top, né, o maior compositor do mundo na época e até hoje, e ele pede uma letra ao Chico. Existe até a brincadeira, né, verdadeira, que o Tom pergunta, mas o certo é em preto e branco. Daí o Chico responde, mas eu ia ter que rimar o quê? Com tamanco, então por isso ele inverte. Ou colecionar mais um tamanco, né? Mais um soneto, retrato em branco e preto. Não, eu ia ter que rimar com tamanco. E é uma letra que mostra assim, uma maturidade, assim, uma maestria absurda. Esse disco tem Ela Desatinou, Retrato em Branco e Preto, Januária. Não, você está falando do segundo, Roda, Miguel. Esse é o terceiro. O segundo. Né? O terceiro, É o 3. Ah, no terceiro. Não, mas eu digo do primeiro, assim. Do primeiro. A gente vai fazer na ordem, assim, de lançamento. Não, você perguntou qual é o meu preferido. Desses 4, não, se esse. Ah, sim. Ah, tá, perdão. Não, maravilha, então, maravilha. Você gosta mais do quarto. Talvez o terceiro. Talvez o terceiro seja o meu preferido. Mas, na verdade, todos são tão bons e tem tantas canções assim, já prontas, atemporais, que é difícil. Aquilo que você chamou a atenção no início, né? É um artista já maduro, né, Miguel? Desse primeiro, em 2006, 2008, houve uma tentativa de uma revista do Fantástico, que o saudoso Geneton Moraes era um dos editores, e fizeram uma enquete de dizer a pior música brasileira. Daí eu falei, a banda. Falei como uma provocação. Eu podia escolher a obra completa do Zezé de Camargo e Luciano, tem 500 músicas piores do mundo. Eu falei, não, eu vou escolher uma música boa, de um grande compositor, mas que é uma música que ninguém aguenta mais ouvir. Eu citei a banda, obviamente, porque não existe a pior música do mundo, existem milhões de piores músicas do mundo e os sertanojos estão aí para provar isso cotidianamente. Sim. Mas eu botei a banda, o próprio Chico disse que não está entre as melhores músicas dele, mas é uma música de um apelo absurdo e apesar de ser uma ladainha, cansativa, como vocês mesmo já comentaram aqui, é uma letra absurdamente boa, é uma list song, né? Em cortes cinematográficos, ele é um filme em canção. Mas esse disco tem
tanta coisa boa. Sonho do Carnaval é uma canção absurdamente rica. A Rita, como a gente já comentou, Tem Mais Samba, que têm sido regravados, Olê Olá. Então, eu acho que não dá para escolher o melhor, e não existe o melhor. Uma vez, numa discussão, um jornalista um pouco mais velho, naquela coisa, quem é melhor, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, ele falou, a melhor é que eu estou ouvindo no momento. Eu acho que, no caso do Chico, esses primeiros discos, todos são muito bons. Eu não consigo escolher um melhor disco nessa fase da primeira década dele. Né? Perfeito. Obrigado, querido. O Heitor ia comentar também. Não, eu também concordo com o Miguel. O meu favorito é o terceiro, que eu mais gosto. Assim, é o disco dessa época, quando eu comecei a ouvir esses discos, esse terceiro me chamou a atenção, porque era um disco muito... Ele está mais sofisticado como compositor, assim, tem uma evolução rápida, né? Esses 3 discos têm uma evolução, né? Claro que esse primeiro já, como o Miguel já falou também, como você já falou também, Sal, ele já era um compositor pronto, né? Já estava com um estilo muito definido, né? Muito encaminhado, né? E os meus highlights são os mesmos de todo mundo aí, a Rita, Olê Olá, Sonho de Carnaval, mas eu gosto de Juca, acho uma reflexão interessante. Gosto dessas coisas, tipo Madalena Foi Pro Mar, que é essa coisa de toada e tal, enfim. E Tem Mais Samba é um clássico também. Então, tipo, é um belo disco de estreia, né? Queria lembrar que essa capa aí, ela não só a foto da capa como programação visual é de um cara chamado Dirceu Corte Leal. Anotei esse detalhe aqui também, só para não deixar essa informação jogada aqui. Boa. E uma curiosidade, antes do Romero falar dos highlights dele, o que ele acha do álbum, o Chico usava Chico Buarque como nome artístico, né? O de Holanda foi uma coisa da gravadora também. Mas sempre foi Chico Buarque. Romerito, primeiro álbum de Chico de 66. Eu acompanho eles, que o meu favorito dessa trinca da RGE é o terceiro. Mas eu acho bem uma trilogia, eu acho que eles têm uma unidadezinha aí de alguma forma, sabe? Eu não sei se é até a estética da gravadora e tal, mas que depois quando vai para Philips a estética muda bastante. Até a sonoridade, tudo muda, é verdade. Som, tudo, qualidade, gravação, tudo muda. Mas esse disco primeiro é muito bom, né? Ele talvez só o Você Não Ouviu seja uma música um pouco inferior às demais, assim, mas também não é ruim, é ótima. Agora, o Olê Olá é foda, né? Eu me lembro muito de uma professora, nunca foi minha professora, mas ela é professora, a Maria Antonieta Cunha, escritora, editora, foi secretária de Cultura em Belo Horizonte, foi também presidente da Fundação Municipal de Cultura em BH. E ela assistir a aula dela sobre a obra do Chico era foda, né? Ela chorava, ela fazia uma análise poética das coisas, e ela trazia um elemento no Olê Olá que eu nunca me esqueci. Ela dizia que, isso era uma palestra dela, ela dizia que o Chico, ela tinha uma análise de que o Chico ele trazia o sol, o dia e a noite em 2 momentos muito distintos, assim. No início da carreira dele, o dia era o que ia trazer o cotidiano, o que ia trazer a repetição, a falta de poesia. O dia era sempre aquilo que estragava o sonho, né? Enquanto que a noite era o lugar do delírio, era o lugar da festa, era o lugar do encontro, era o lugar da rebeldia, era um lugar para se estar, né? E depois, já no final dos anos 70, ele inverte isso, né? O dia seria aquilo que ia trazer a redenção, a liberdade, e a noite era aquela repressão, a ditadura, etc, etc. E no Olê Olá isso fica muito claro, né? Assim, que o luar espera um pouco, né? Porque assim, a gente ainda está fazendo festa, né? Assim, mas não teve jeito, né? O sol chegou antes do samba chegar, né? Quem passa nem liga já vai trabalhar e você, minha amiga, já pode chorar. O dia chegou e trouxe essa tristeza do trabalho, da repetição do cotidiano e tal. E o Olê Olá assim, dessas canções do primeiro disco, ela é a mais diferente.
ela é que tem cadências diferentes, ela não é só um samba choro, ou enfim, uma toada, uma marcha. Ali ele já mostra que ele não... Para mim, sempre ouvi isso, sempre ouvi o Olé Olá como isso. Eu não vou ser só mais um compositor dentro de um gênero, né? Isso era algo que ficaria bem claro assim nos discos seguintes do Chico, né? Realmente o Olé Olá é bem diferenciado, assim. E só para também a título de curiosidade, todas as canções, letra e música, são do Chico Buarque, as 12 do álbum. Né, Miguel? Impressionante isso, né? Isso.